Sem perder muito tempo, abra sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Versículo 7. Primeira Crônicas, capítulo 17. Versículo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. Deus seja louvado por estar aqui juntamente com as irmãs. Deus abençoe a vida da Thalita, sua família, eu amo vocês. Deus abençoe todas as irmãs que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Quem encontrou, digam amém. Amém. Diz-nos assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte por onde você foi, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E você diz um amém. Amém. Irmãs, eu serei bastante objetivo aqui. Essa tarde eu estava pensando muito no que falar essa noite, e o Senhor, Ele colocou essa palavra em meu coração, porque esse texto aqui se trata de um processo que o Senhor relembra Davi. E para você entender qual é esse processo que o Senhor está relembrando Davi, é interessante eu dizer para você que o capítulo 17 aqui nada mais é do que um desejo de Davi de melhorar a habitação da presença do Senhor. Preste atenção na palavra. Davi queria levantar um templo, porque o início do capítulo 17 aqui, irmão, vai dizer que ele diz: como pode eu habitar numa casa cheia de cedros? Ou como pode eu habitar num palácio e a presença do Senhor habitar no meio de cortinas? Isso não pode. Eu quero levantar um templo para que a presença, para que a arca do Senhor tenha um lugar para habitação. Ele chega até o profeta Natã e pergunta se aquilo era devidamente certo a fazer. E Natã chega a ele e vai dizer: faça, porque tudo que você faz, o Senhor é contigo. Só que o interessante começa a acontecer aqui, que naquela mesma noite em que Davi havia recebido de Natã uma palavra de afirmação, o Senhor aparece para Natã dizendo: pela manhã você volta até a presença de Davi e você vai dizer para ele que ele não vai levantar nada. Ele não vai constituir um templo, ele não vai levantar um templo, ele não vai fazer nada. Por quê, Senhor? Porque a mão dele existe sangue inocente, porque Davi é um homem de peleja. E eu não quero que ele levante nada no meu nome. Mas, por causa da minha misericórdia, eu escolhi seu filho Salomão para ser o meu filho. E após Davi ter deixado o reino, após Davi ter deixado o trono, eu levantarei o seu filho para que ele reine e darei descanso na terra enquanto Salomão governar. E diga para ele que no lugar dele é Salomão que levantará um templo no meu nome. É interessante eu dizer isso aqui para você, porque nós temos uma certa confusão aqui quando nós lemos esse versículo. Que confusão, Carolina? Primeiramente o profeta chega e diz assim: faça. Só que depois o profeta diz e chega: não faça nada. Então a gente fica pensando o seguinte: é para fazer ou não é para fazer? É para tomar decisão ou não é para tomar decisão? Porque a princípio a palavra do profeta é: faça, porque o Senhor é contigo. Mas depois Natã chega e vai dizer: não faça, porque o Senhor não quer que você coloque a sua mão. E aí muita gente fica um pouco confusa com essa mudança repentina de opinião de Natã e fica se perguntando o que é que na verdade estava acontecendo aqui. Eu vejo isso aqui, Carolina, observo isso aqui como alguém que sempre precisa esperar uma segunda ordem do Senhor. E isso aqui é para as irmãs que são um pouco precipitadas em fazer algumas coisas. E não vem dizer que não é, porque se o Senhor está falando isso é porque tem irmã aqui que é. Irmãs que são precipitadas, o Senhor fala uma coisa agora, você já quer mudar todo o percurso, e o Senhor está dizendo: calma, porque eu não dei o restante da coisa. O Senhor só falou: faz, e você já, faz o quê? Vou fazer isso, aquilo, aquilo. E quando você vai ver, o Senhor nem era para fazer aquilo que
você fez tudo. Por quê? Porque você não espera a segunda ordem de Deus. Se Davi tivesse tomado atitude na primeira palavra de Natan, o que nós teríamos? O que nós teríamos, Carolina? Me diz no claro, porque eu preciso entender essa palavra. Então vou te dizer, sabe o que nós teríamos aqui? Um projeto frustrado. Porque Davi tinha riqueza, tinha. Davi tinha ouro, tinha. Davi tinha trabalhadores, tinha. Davi tinha todos os meios para fazer o projeto. Só que Deus não estava. Então não adianta eu ter todos os meios, mas Deus não está comigo. É por isso que eu digo, é melhor ter um pouco e esse pouco se tornar muito com Deus no negócio. Irmã, não adianta você querer ter muitas coisas. O Senhor está dizendo, se você tiver pouco, é o pouco que eu preciso. Mas o que vai acontecer com pouco, Carolina? O Senhor está dizendo, entra com o teu pouco, que eu entro com o meu muito, e o negócio vai acontecer. E por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque se Davi tomasse atitude na primeira palavra de Natan, faça, porque tudo que você faz o Senhor assina embaixo, teríamos um templo frustrado, um projeto frustrado e algo que não ia perdurar por tantos anos e entraria na história como uma situação que revolucionou o povo. Aí você percebe que é sempre preciso esperar uma segunda ordem. Diga para a irmã do seu lado, espera uma segunda ordem, irmã. Porque talvez não, com toda certeza, Natan estava tão acostumado em liberar palavras tão proféticas para a vida de Davi, que quando Davi propôs a história de levantar um templo, Natan vai falar assim, faça. Você vê o início do capítulo 17, Natan consultando ao Senhor? Não. Você vê no início do capítulo 17, Natan confirmando com Deus se era para ele liberar aquela palavra? Não. É por isso que eu digo para você, não pega nada de todo mundo, não. Eu estou dizendo por mim, eu já vi, não é ninguém me contou não, eu já vi família destruída porque a irmã pegou uma coisa que alguém falou, alguém que nem consultou o Senhor, alguém que liberou uma palavra vazia, a irmã pegou aquela palavra, não esperou nenhuma segunda resposta, nenhuma segunda confirmação e de repente mudou tudo porque alguém liberou uma palavra. Eu já vi casamento sendo desfeito por causa disso, eu já vi filhos saindo da igreja por causa disso, eu já vi gente amargurada desistindo de tudo por causa disso. Você escolhe o que você come. Você escolhe o que você recebe. Se a comida você dá na tua casa, irmã, você vai comer ela no outro dia? Não vai, irmã. Por quê? Porque você tem o direito de escolha. Já que você tem o direito de escolha, porque o Senhor nos deu esse direito de escolha, porque o Senhor nos delegou esse poder, esse direito de escolha, por que quando se trata do reino, quando se trata das coisas espirituais, qualquer coisa que aparece na minha frente, eu já quero sair pegando por aí? Minha irmã, se você for uma mulher que tem discernimento no Senhor, alguém pode vir com uma palavra vazia, o Senhor na hora vai falar assim, não pega. Eu vou te dar um exemplo aqui, nós estamos entre irmãs, eu vou te dar um exemplo. Uma certa feita, uma missionária chegou em mim e falou assim, Carol, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava pregando numa igreja lá na capital, lá em São Paulo, e o meu marido estava sentado lá atrás. Só que naquele dia eu estava muito inchada. Eu tenho um problema de retenção de líquido. Então nem a minha aliança estava entrando no meu dedo. E eu estava lá no altar. E daqui a pouco começou aquele pentecoste na igreja. É a gente levantando cadeira, e a gente pulando, é a gente rodando, nada contra. Eu gosto disso, mas preste atenção na falta de discernimento. Aí daqui a pouco levantou uma irmã lá no meio da igreja, ela veio marchando, veio, subiu no altar e parou na minha frente. E ela falou assim para mim, minha irmã, o Senhor manda eu te dizer que o teu varão está a caminho e o teu casamento já está preparado pelo Senhor. Ela falou assim, Carol, eu não sei se eu ria ou se eu repreendia, mas naquela hora eu fui tão tomada por Deus que eu olhei para aquela irmã e falei assim, o sangue de Jesus te repreenda, porque o meu marido está lá atrás. Agora, se é alguém de cabeça fraca, meu Deus, se é alguém que na primeira já toma uma atitude, larga o marido, vai falar, aquele que está lá atrás não é de Deus. Está vindo o que é de Deus aí, preste atenção. Eu estou te dando esse exemplo aqui e não é só concentrado a isso. Eu estou dizendo em toda a tua vida. Você precisa entender que vão existir momentos que alguém vai falar faça, mas o Senhor está dizendo não. Quem está falando faça aqui, irmã, no capítulo 17, não é Deus, é Natan. Meu filho, faça. Aí na mesma noite o Senhor vai falar o que para o profeta? Volta e fala que é não. Por mais que se
seja não ou sim, se vem da parte do Senhor, vem com um tom de livramento para a tua vida. E eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor está dizendo: o meu não tem o poder de te livrar de muitas coisas. Entenda! Davi é tão maduro que ele não fica preocupado, porque Natan pela manhã já chegou, e ele chegou já liberando a palavra. Davi, o Senhor me visitou pela madrugada e o Senhor me disse que é não. Não o quê? Não levanta nada. Só que não fica preocupado não, porque o Senhor já engajou tudo aí. É o teu filho que vai levantar, e é todas essas coisas que vai acontecer. E o interessante é que no meio dessa profecia, dessa palavra, dessa revelação de segunda ordem, o Senhor toma a boca de Natan e entra o versículo que nós lemos, o versículo 7. O Senhor vai dizer o seguinte: eu, Davi, te tirei de detrás das malhadas ou das ovelhas, e eu te coloquei na frente de uma nação. Quando Deus diz isso para Davi, é o que eu falei no início. O Senhor estava querendo recordar Davi de alguns processos que ele teve que passar. Que processos? O processo de ter sido tirado lá de detrás das malhadas para hoje estar sentado em um trono. Porque olha, o Senhor, ele sempre revela o nosso destino, mas ele nunca revela o nosso processo. Se você quiser anotar isso, você anota. Anota aí no celular, na capa da Bíblia. Carolina, não escreve na Bíblia, escreve numa folha, escreve no bloco celular. O Senhor sempre revela o nosso destino, mas nunca o nosso processo. Então, quando ele ouve do Senhor aqui em 1 Crônicas 17, quando ele ouve o Senhor falando para ele no versículo que nós lemos, que ele havia tirado eles de detrás das malhadas, Davi vai se relembrar: opa, aquele dia lá que Samuel, o profeta, foi lá na minha casa, e o meu pai fez passar todos os meus irmãos enquanto eu estava no campo, e de repente ele queria escolher um, mas o Senhor disse ah não. Queria escolher outro, o Senhor disse ah não. E de repente Samuel agora vai dizer: mas se acabaram os jovens dessa casa? Aí Jessé vai dizer assim: não, tem o menor. Onde ele está? Lá no campo, cuidando das ovelhas. Vamos esperar ele, porque nós só vamos sentar na mesa quando ele chegar. Você sabe muito bem isso aqui, eu nem preciso ficar falando aqui tanto. Quando, preste atenção, quando Deus diz isso pela boca de Natan para Davi, Davi se lembra daquele dia que ele recebeu a unção para reinar sobre Israel. Então ele se lembra o seguinte: Deus lá atrás, quando Deus disse que tirou de detrás das malhadas, ele se lembra o seguinte: Deus me revelou o meu destino. Eu não fui feito para ser pastor de ovelhas, eu fui feito para ser rei de uma nação. Ele se lembra do destino dele, a qual ele estava vivendo nessa situação de 1 Crônicas 17. Só que quando nós nos lembramos do destino que o Senhor nos dá, nós lembramos do processo que a gente passa. E aí eu falei para você que o Senhor revela o destino e não o processo, porque se o Senhor revelasse o processo para Davi, na mesma hora ele ia falar para Samuel: vai embora. Por quê? Depois dessa unção aqui, depois do azeite ter descido na minha cabeça aqui no quintal da minha casa, eu vou ser perseguido, vou ser odiado, vou ser rejeitado. Você está dizendo que eu vou ficar andando por anos de uma terra para outra como um forasteiro fugindo do rei? Se Deus revelasse o processo até que Davi chegasse no destino, ele ia desistir na hora. Pense em Moisés. Se Deus revelasse o processo para Moisés, daquele dia que se revelou na sarça, dizendo: olha, ninguém vai acreditar em você, olha, você vai ter muita resistência no Egito, olha, Faraó vai dizer que liberta vocês, mas na verdade vai atrás de vocês, olha, vocês vão atravessar o Mar Vermelho e Faraó vai atrás, olha, vão ficar 40 anos vagando numa terra, até que vocês entrem na terra que emana leite e mel, que eu estou dizendo que é o destino de vocês. Você acha que Moisés ia insistir? Não. Ele ia falar assim: o quê? O Senhor está dizendo no meio dessa sarça que nós vamos entrar numa terra que emana leite e mel. Está dizendo que eu sou uma pessoa levantada pelo Senhor para libertar toda uma nação, para ir para uma terra como essa, mas eu vou ter que ficar vagando no deserto 40 anos? O Senhor revela o destino, mas o processo não. Olha lá para José. O Senhor revelou o destino de José, irmã. Que destino, Carolina? Deu um sonho. O sonho de José era o quê?
Meus irmãos, eu vejo que o meu feixe, ou melhor, eu vi que o meu feixe de trigo se levantava e ficava maior do que todos vocês. E de repente o meu feixe era tão grande onde vocês começavam a se curvar. Se não foi isso, ele dizia que via o sol e a lua e 11 estrelas aos seus pés. O que é isso? Deus revelando o destino. Só que se Deus falasse o processo, olha, vão te trair, vão te vender, você vai sofrer, você vai fazer aquilo outro, vai sofrer no Egito, vai ficar por muitos anos longe do seu pai. Você acha que José ia querer sonhar alguma coisa? Carolina, o que é isso? Deus, ele revela sempre o teu destino, mas nunca o teu processo. Se Deus falasse para você lá atrás, vamos falar a verdade aqui, irmã, lá atrás, você vai passar por tudo isso, para que lá na frente você tenha a minha presença, para que lá na frente você faça alguma coisa para mim, para que lá na frente você tenha alguma posição no meu reino, você ia querer? Não. Você acha que eu ia querer? Não. Se Deus falasse assim para mim, Carolina, você sempre vai sofrer com esse problema. Você vai passar isso, aquilo outro, é problema de enfermidade, é problema naquilo outro, é problema de... Se Deus revelasse o meu processo antes de revelar o meu destino, irmã, eu não ia querer nunca. Você não ia querer. É por isso que Deus não revela nada do processo. Ele só revela o nosso destino. Mas o interessante é que ainda que ele não revele o processo, nós temos a total certeza que eu posso passar por que for, ele está comigo. Irmã, eu vim dizer para você nessa noite que ele está contigo nesse processo. Levanta a tua mão para adorar esse Deus, porque eu vim dizer que ele está contigo nesse processo. Eu não sei qual é o processo que você tem passado para chegar no destino que Deus projetou para a tua vida. Só que o Senhor está dizendo, descansa o teu coração, porque eu estou com você. É para você. Vagamente Davi se lembra quando ele ouve aqui em 1 Crônicas 17:7, o profeta tomado por Deus agora dizendo, eu te tirei de lá. Aí ele sabe o que ele lembra? Olha tudo que eu passei para chegar aqui. O Senhor me tirou de lá, me deu a unção lá, me mostrou o destino lá, mas não disse que eu ia passar por tudo isso para chegar aqui hoje. E outra coisa interessante, olha o versículo 7 aí, irmã, se você está com a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer o seguinte, ó: te tirei dos currais, ou de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo. Sabe o que a gente vê aí? Uma mudança, diga comigo, mudança. Mudança. Porque era o Senhor dizendo assim, você era um simples pastor, e de repente você se tornou um rei. É isso que o Senhor está dizendo, uma mudança total. Você era um pastor e de repente se tornou um rei. E eu digo uma coisa para você, a chamada, ela não muda nunca. O que muda são os propósitos, e o que muda é a situação que me cerca. Chamada não muda nunca. Por que você está dizendo isso, Carolina? Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, irmã. Davi, ele começou como um rei, melhor dizendo, começou como um pastor, cuidando das ovelhas, cuidando ali do que pertencia ao pai dele, com o cajado na mão. Vai passando-se o tempo, do cajado foi para uma espada, de uma espada foi para uma lança, de uma lança foi para uma coroa. Você percebe que os propósitos mudam na minha vida, mas a chamada continua de pé. O Davi que começa como um pastor, ele termina como um rei. Termina como um rei. Isso aqui é para você que fica limitado em uma coisa só. Isso aqui, o versículo 7 aqui, irmã, é mudança, viu? Isso aqui é para você que fica limitado em uma coisa só. Que coisa só? Carolina, eu canto e quero passar a minha vida inteira cantando. Minha irmã, se você canta, por que você também não pode pregar? Carolina, eu prego, mas então, eu queria cantar, só que eu não tenho o dom de cantar. E eu fico só pregando. Minha irmã, por que você também não canta? Carolina, eu só fico na porta recebendo. Carolina, eu só fico colocando água. Carolina, eu só fico regendo o conjunto. Carolina, eu só participo diretamente. Carolina, eu participo diretamente. O Senhor está dizendo, por que você fica limitado a uma coisa só se pode ter mudanças? Minha irmã, a chamada é a mesma. O que muda é o propósito. Você percebe que esse negócio muda mesmo? Porque Davi começa com um cajado e termina com uma coroa. Agora, se Davi ficasse agarrado no cajado dele, não, a vida inteira eu vou pastorear a ovelha, a vida inteira eu vou ficar agarrado nesse cajado, não ia acontecer nada. Só que você percebe que ele permite a mudança de Deus, que ele começa com um cajado e termina com uma coroa na cabeça. O que é isso? A chamada não muda, mas o propósito sim. Você não vê isso apenas em Davi nessa
mudança. Você vê isso em vários exemplos da Bíblia. Pessoas que começaram de um jeito e terminaram de outro. Por quê? Porque respeitaram as mudanças de Deus. Sabe o que é isso? É você não limitar a transitoriedade de Deus. É você não limitar a ação de Deus. É você não limitar o que Deus quer fazer na sua vida. Porque é muito, irmão, que Ele quer fazer. Não, pouco, irmão, entendeu? Eu estou dizendo que é muito que Ele quer fazer na sua vida. Para que se agarrar no cajado se tem muito mais para acontecer ainda, irmã? Olha o maior exemplo que eu vou te dar aqui, só para você entender perfeitamente bem essa mudança aqui do versículo 7 do capítulo 17. Um obreiro começa, vamos dar um exemplo. Ele começa como um membro da igreja. Aí vai mudando o propósito, entendeu? Mas a chamada que o Senhor colocou é a mesma. Talvez o Senhor disse para aquele membro o seguinte: olha, um dia você vai pastorear uma igreja. Um dia você vai ser um pregador da palavra. Só que ainda ele é um membro. Se ele fica agarrado nisso aí, nunca vai ter nada. Mas ele respeita as mudanças de Deus. Aí acontece o seguinte: de membro ele passa para obreiro. Vai mudando o propósito. De obreiro passa agora para diácono. Vai mudando o propósito, mas a chamada é a mesma. De diácono agora talvez passa para evangelista. De evangelista agora passa para presbítero. E de repente de presbítero chega para pastor. Aí sabe o que ele pensa? Opa, os propósitos mudaram, mas a chamada é a mesma. Sabe o que eu digo isso aqui? Eu coloco isso aqui como propósitos que envolvem chamadas para tempos específicos. Para um tempo de cuidar, Davi foi um pastor de ovelhas. Para um tempo de guerrear, Davi foi um homem de guerra. Para um tempo de salmodiar e cantar, Davi vivia agarrado com uma harpa. Para um tempo de livrar uma nação, Davi se colocou como rei. Carolina, o que é isso? Chamadas para tempos específicos. O Senhor está dizendo: não limita a mudança que eu quero fazer na tua vida. Hoje talvez alguém olhe para você e diga: é um nada. Só que o Senhor está dizendo: eu posso mudar a situação e posso mostrar que eu sou na tua vida. Aleluia. Diga para a irmã do teu lado: chamadas em tempos específicos. Agora pensa, Davi sendo um rei usando uma harpa. Não dá certo, irmã. Só estou dando esse exemplo. Agora pensa, Davi cuidando de ovelhas, pensando em ser rei. Não vai dar certo. Por quê? Porque pastor tem que cuidar de ovelha, cantor tem que carregar harpa e rei tem que carregar coroa. O que é isso? Chamadas para tempos específicos. Davi começa com um cajado, termina com uma coroa. Por quê? Chamadas para tempos específicos. Quando o Senhor diz isso aqui para ele: olha, eu te tirei de lá, vem essa lembrança que eu já expliquei para você, e eu te coloquei como chefe diante do meu povo. Era o Senhor dizendo: você soube respeitar as minhas mudanças. Você não ficou agarrado no teu cajado de pastor ou agarrado nas ovelhas do seu pai. Você disse: já que me ungiu, eu estou aqui, me usa do jeito que quer. Eu nunca vi, Carolina, Davi dizendo isso e precisava dizer. Ele poderia muito bem ter rejeitado quando Samuel disse para ele: vem cá, meu filho, Deus escolheu você para ser rei. Eu não. Ele poderia muito bem ter: não quero, não estou afim, é muito para mim, quero ficar com as ovelhas do meu pai. Só que você percebe que existem disposições na minha vida que eu não tenho que provar falando, eu tenho que provar fazendo, irmão. Porque falar todo mundo fala, agora eu quero ver provar que vai fazer o negócio. Davi está dizendo: eu poderia muito bem falar que eu quero ser rei, só que eu não quero falar, eu quero provar. Estou me ajoelhando aqui agora, pode derramar o azeite na minha cabeça. O Senhor está dizendo: eu quero ver a tua disposição, não é falando, eu quero ver a tua disposição fazendo. E depois dessa noite o Senhor me usa para falar para você que as coisas vão começar a mudar. O Senhor vai começar a te usar de um jeito diferente. O Senhor vai começar a te tomar de um jeito diferente. E você vai dizer: o que é que está acontecendo? O Senhor está dizendo: é um novo tempo para a tua vida. Se você acreditar, levanta a tua mão para adorar esse Deus. Não limita, minha irmã. Se a partir de hoje Deus quiser tomar a tua vida, deixa. Não sei, Carolina, o Senhor te capacita. Meu Deus. Só que tudo depende de você. Diga para a irmã do seu lado: tudo depende de você. Tudo depende de você. E por que eu estou dizendo isso? Porque Davi simplesmente aceita as mudanças do Senhor na vida dele. Ele simplesmente aceita que as coisas fluam do jeito que o Senhor quer. Só que deixa eu te falar outra coisa aqui. Davi, ele é do tipo de pessoa que ele não esperava
que a vida dele depois da unção tomasse proporções tão extremas como toma. Ele não pensou que ia ter um rei que por 21 vezes ia tentar matar ele. Ele não pensou que ia ter uma nação inteira contra ele, pensando que ele queria usurpar o trono de Saul. Então a situação aqui é que às vezes nós olhamos para algumas coisas e falamos assim: o que é que isso tem a ver com a minha vida? Não tem situação que a gente para e pensa o seguinte: qual é o propósito que eu estou passando isso aqui? Para que eu estou passando isso aqui, Carolina? Eu nem sei. Por que eu estou passando isso aqui nessa área? Eu nem sei. Por que eu estou vivendo isso aqui? Eu não sei. Só que aí você percebe o seguinte: existem situações que você não entende agora, mas que você vai entender amanhã. Você talvez não está entendendo por que você está passando agora. Talvez você não está entendendo por que você está vivendo isso agora. Só que existem situações que você vive agora que você vai começar a entender o porquê que você passou no amanhã. Vou te dar exemplos, porque eu gosto de dar exemplos na Bíblia. Quero que você anote isso aí para que depois você medite. Qual era a necessidade de Moisés, sendo criado pela filha de Faraó, ter fugido do Egito e depois ficar apacentando ovelhas do seu sogro Jetro lá no meio do campo, lá no meio das montanhas do deserto? Nenhuma! Só que você percebe que apacentar as ovelhas que ele apacentava do sogro Jetro era só uma forma de Deus falar assim: hoje você apacenta, amanhã você lidera. Ó José de novo, eu estou dando esses exemplos porque eu estou usando isso aqui, tudo aqui nessa palavra. Olha para José de novo. Governou a casa de Potifar, governou o cárcere para depois governar uma terra. Tem coisa que eu não entendo agora, mas eu vou entender no amanhã. Olha para Davi. Davi começou, como eu falei para você aqui agora, cuidando da casa, cuidando da ovelha, cuidando dos irmãos, porque foi levar comida para os irmãos no período da guerra, para que depois ele cuidasse de toda uma nação. Talvez Moisés apacentava as ovelhas e dizia: por que eu estou fazendo isso? Talvez José governava a casa de Potifar e governava o cárcere e perguntava: por que eu estou governando esse lugar? Talvez Davi cuidava de tudo e perguntava: por que eu tenho a necessidade de cuidar de tudo isso? Porque existem coisas que eu faço agora, que eu passo agora, que eu não entendo, mas eu vou entender no amanhã. Se Moisés não tivesse cuidado das ovelhas, ele não saberia cuidar de todo o povo. Eu não estou comparando a inteligência de um animal com um ser humano, não. Estou dizendo sobre liderança. Porque quem lidera ovelha pode liderar povo. Quem lidera povo pode liderar ovelha. Ou seja, sempre terá uma opinião de liderança. Se José não tivesse governado uma casa ou outra, ele não saberia governar uma terra inteira num período de fome. Porque ele sabia administrar o grão que entrava e o mantimento que entrava e a moeda que entrava na casa. O que é isso, Carolina? O que acontece agora você não está entendendo, irmã. Só que o Senhor está dizendo: você vai entender no amanhã. Diga para esse irmão do teu lado: amanhã você entende. Eu gosto desse versículo 7 aqui que nós lemos, porque ele tem tudo isso aqui que eu estou falando para você. Quando Deus libera essa palavra para Davi, vem essas vagas lembranças de que ele não entendia o porquê estava sendo perseguido. Ele não entendia o porquê que tinha um rei louco atrás dele. Ele não entendia porquê que lá atrás ele cuidava de ovelhas do pai. Mas ele era o menor, e daí? Tem vários irmãos para cuidar também. Você olha o exemplo de José. Quem cuidava das ovelhas de Jacó não era José o menor, eram os irmãos mais velhos. Então não tem nada a ver com idade, tem a ver com disposição. Então tem gente que fica assim: mas por que eu vivi aquilo? Por que eu passei aquilo? Por que eu enfrentei aquilo? Aí talvez Davi agora no trono pensava o seguinte: agora eu sei por que eu passei. Agora eu sei por que eu vivenciei aquilo. E o Senhor está dizendo: lá na frente você vai entender o porquê que você passou por tudo isso. Carolina, mas agora é sufocante, agora me causa medo, agora me causa dúvida, agora me causa incerteza. E o Senhor está dizendo: agora você não entende, mas amanhã você vai entender. Tem tudo a ver aqui. Tem tudo a ver. O que Davi está lembrando, que o profeta está falando sobre não limitar, sobre não entender e sobre deixar Deus operar. Só que eu vou te contar uma coisa aqui, nesse texto, mudando completamente aqui essa situação que nós estamos falando, irmãs. Davi, ele acatou, ele recebeu, ele guardou a palavra que o Senhor disse para ele aqui em tudo. E eu quero ler com você, e eu quero que você acompanhe comigo, só para você ver a profundidade do que o Senhor entrega para ele. Vamos começar no versículo 7, que você já entendeu perfeitamente bem o que é. Assim diz o Senhor dos exércitos:
Eu te tirei dos currais de detrás das ovelhas, você entendeu? Para que você fosse chefe do meu povo, você entendeu também. E estive contigo por toda a parte por onde você foi. Para aí um pouco. Sabe o que Deus está dizendo aqui para ele? Por mais que você não estava entendendo nada, eu nunca te deixei na tua confusão. Talvez você anda, porque pensa no homem que andou, irmãs. Pensa no homem que fugiu. Pensa no homem que se escondeu. Foi Davi. Nenhum outro rei passou tanto por outras terras, se escondeu tanto como Davi se escondeu. Lê aí 1 Samuel, 2 Samuel, lê na sua casa. Você vai ver que Davi corria de um lado, corria para o outro, se escondia no deserto, se escondia em cima do monte, se escondia dentro da caverna. Nunca um rei vai correr tanto como Davi correu. E talvez ele não entendia, porque quando ele vai para a caverna de Adulão, ele vai desacreditado de tudo. E de repente o Senhor levanta 400 homens para levantar, dizendo assim: olha, nós precisamos de você. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez Davi olhasse para a situação toda e falasse assim: Deus, eu não pedi para passar por isso. Porque uma coisa é quando você vive por uma consequência do que você faz. Agora outra coisa é quando você vive e não está entendendo nada do que está acontecendo. Porque quando você sabe que é você que provocou aquilo, você fecha a tua boca e passa quieta. Não é? Não tem nem assunto para falar mais com Deus. De repente você caiu em si e falou assim: opa, estou entendendo, fui eu mesmo que fiz, a consequência é minha, boca fechada, vou passar quieta. Agora quando você, na situação de Davi, está dizendo assim: peraí, eu estava lá cuidando da ovelha, cheguei na minha casa cansado, cheguei não, foram me buscar e não me falaram qual era o assunto. De repente cheguei em casa e quando eu chego está lá o profeta olhou para mim e falou assim: você é o novo rei dessa terra. Eu? Já tem rei? Não, é você. Como? O Senhor rejeitou Saul, você é rei. Aí talvez Davi pensava o seguinte: eu nem pedi unção, eu nem pedi reinado, eu nem pedi nada. Vieram na minha casa e a unção veio dentro da minha casa. Eu não pedi nada, porque existem situações que você provoca. Agora existem outras situações que o próprio Deus te coloca. E minha irmã, quando Deus te coloca numa situação, não é para a tua morte, é para que você saia aprovada e com vitória. Levanta a tua mão para adorar, porque eu venho dizer que você vai sair aprovada e vai sair com vitória. Olha o Senhor dizendo: acompanha comigo, estive contigo por toda a parte que você foi. Ou seja, em toda essa tua confusão eu nunca te abandonei. E diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Quem exterminou, igreja? Davi já estava cansado demais, correndo por toda a terra para ainda ter que cuidar de inimigo. O Senhor sabe até onde vai o teu limite, minha irmã. O Senhor sabe que você está andando, dizendo: Deus, eu estou andando para conquistar, eu estou andando para obter, eu estou andando para chegar naquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Só que eu não estou tendo nem tempo para respirar. Estou andando aqui, estou conquistando ali, mas é inimigo de cá, inimigo de lá, vou fazer o quê? O Senhor está dizendo: fica tranquilo, eu só pedi para que você andasse, porque cuidar do teu inimigo sou eu que cuido. Minha irmã, o Senhor só está exigindo de você o que você pode. O Senhor nunca vai exigir de você além do que você pode. Não vem com essa história de que Deus é carrasco, porque Deus não é carrasco de ninguém. Essa história de que Deus me exige muito, de que Deus pede muito de mim. Se Deus pedisse muito da gente, irmã, tenha misericórdia, nem aqui nós iríamos estar. Só que você percebe que ele permite eu chegar no meu limite, mas ainda dentro do meu limite Ele começa a trabalhar para que eu tenha mais. É o que eu costumo dizer: eu posso ter pouca coisa, mas o Senhor faz as minhas poucas coisas, minha pouca força, minha pouca fé, meu pouco ânimo se multiplicar todos os dias. E você percebe que por mais que você tenha pouco, se multiplica, porque todo dia você fala que está cansado, mas você continua. Não, vamos falar a verdade aqui. Todo dia você fala que vai parar, você está continuando até agora. Aí você percebe que é isso que está acontecendo com Davi. É o Senhor dizendo para ele: eu exterminei. Ou seja, quando você pensava e falava para mim: eu vou parar, porque pensa em várias canções que Davi compõe, são canções do período que ele está andando de um lado para o outro. Porque eu abro um parênteses aqui e digo para você: Davi ele não só cantava, ele vivia o que ele cantava. Irmã, eu não posso pregar apenas. Querendo ou não, eu acabo vivendo o que eu prego. Você não pode apenas
apenas falar, minha irmã. Você tem que viver aquilo que você fala. E é isso que incomoda algumas pessoas. Isso que leva algumas pessoas a não querer ter responsabilidade com nada dentro da igreja. Porque quando você se coloca como uma pessoa responsável, automaticamente você passa a viver tudo que o Senhor quer que você viva e aquilo que você fala para os outros viverem. É eu chegar aqui e falar para você: minha irmã, seja transformada, mas eu tenho que me transformar também. Minha irmã, seja curada, mas eu preciso estar curada para liberar essa palavra de cura para você. Davi, ele cantava e vivia o que ele cantava. Então os maiores salmos de Davi é ele dizendo: Senhor, os meus inimigos são muito numerosos. Olha ele dizendo: os meus inimigos são como os fios de cabelo da minha cabeça. Os meus inimigos, eles vêm com força. Eles jogam a minha alma lá no lamaçal. Eles armam emboscadas por onde os meus pés passam. Mas o interessante é que ele começa com todo esse drama. Os inimigos se levantam, os inimigos se opõem, os inimigos vêm contra mim. Mas todas as canções sobre inimigos, em meio dessa peregrinação toda, dessa confusão toda de Davi, ele dizia: mas o Senhor me livra de todas as minhas angústias. Porque eu vou te contar um segredo, minha irmã: não é como começa, é como termina. Eu vou falar de novo: não é como começa, é como termina. Começa com o inimigo perseguindo, mas começa com o Senhor livrando de todos eles. É por isso que Deus está usando a boca de Natã para dizer: eu exterminei todos os teus inimigos. Era o Senhor dizendo: quando você pensava que eles iam triunfar, eu chegava primeiro e dizia: não toca nele. Vai, saio. Versículo 8: e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Não, eu preciso falar isso aqui. Esses dias eu estava pensando sobre isso e eu falei assim: Deus, quando o Senhor quer colocar alguém, não importa se a pessoa não pertencia, simplesmente o Senhor coloca, porque quem manda é o Senhor. Davi não era nem da família de Saul. Davi não era nem de primo de longe, parente de longe, muito menos de perto. E simplesmente um pastor de ovelhas tomou o lugar do primogênito de Saul. O primogênito Jonatas aceitou, e simplesmente Saul foi removido e Davi entrou na história. Aí a gente fica pensando: é só Deus que pode fazer isso. Irmãs, Saul tinha um primogênito pronto para reinar. E com toda certeza, pelas características de Jonatas, ele seria um bom rei. Só que você percebe que quando Deus quer te colocar em algum lugar, Ele começa a tirar daqui, começa a tirar de lá, e fala assim: por mais que você não tinha nenhuma ligação com essa casa, eu te coloco para mostrar que quem escolhe ainda sou eu. E eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor me faz entender que tem muita gente aqui amedrontada, porque tem alguém dizendo que você não vai entrar, que você não vai conseguir, que você não vai crescer, que você não vai prosperar, que você é um ninguém. E o Senhor está dizendo: Davi nem pertencia à casa de Saul e acabou reinando no lugar dele. Quem dirá você que tem um Deus tão grande que pode mudar todas as coisas ao teu favor? Quando o Senhor diz para Davi: fiz o teu nome como os grandes da terra, era ele dizendo: meu filho, você era só um pastor, e de repente eu cheguei na situação e te coloquei como um rei da terra. Versículo 9: e ordenei um lugar para o meu povo, e o plantarei, para que habite no lugar, ou no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como no início. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Meu filho, sempre quiseram tirar vocês de algo que eu dei para vocês, porque o incômodo de alguém não é eu estar apenas, é eu ter a certeza de aquilo que eu tenho é meu. Quando você passa a confiança que aquilo que você pisa, aquilo que você tem, aquilo que você obtém é teu, as pessoas falam assim: é dela mesmo, então vamos tirar de algum jeito. Agora, se você entra como: opa, o que está acontecendo? Não sei de nada, o povo fala assim: está perdido, uma hora sai. Só que quando você toma posse de algo que o Senhor te deu, é por isso que levanta tanta gente contra a nossa vida. Porque não é apenas só pisar o pé, é decretar: onde eu piso é meu, o que eu toco é meu. É por isso que desde o princípio o Senhor falou o quê? Vocês pisarão numa terra que mana leite e mel. Ou seja, vocês vão pisar e vocês vão obter, porque é isso que o Senhor vai falar: eu serei com vocês na entrada e serei com vocês na saída, e onde vocês pisarem a planta dos vossos pés, eu vos darei por herança. Não é apenas
possa entrar, é eu entrar na certeza de que aquilo que eu piso pertence a mim. E o incômodo de muita gente é que o Senhor ainda, além de me entregar essas coisas, o Senhor ainda confirma dizendo: ninguém tem o poder de tirar isso de você. Aí tem gente que fala assim: mas como que eu vou tirar? Como que eu vou barrar? Como que eu vou impedir? Não vai, porque aquilo que o Senhor te deu é teu e acabou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Davi vive uma situação de que o próprio filho quer usurpar aquilo que é dele. Você sabe isso aqui. Absalão de repente se levanta com grande fúria contra o pai, porque o pai deixou um assunto mal resolvido dentro de casa, encobriu o pecado de Aminon, e Absalão vai fazer pelas próprias mãos. Você sabe muito bem isso aqui. De repente, Aitofel, já magoado porque Davi havia se envolvido com a sua casa, se levantou um belo dia e falou para Absalão: meu filho, não fique mais na porta, porque todo mundo que chegava em Jerusalém passava primeiro por Absalão, porque o plano dele era esse: enquanto meu pai ficar sentado no trono, eu fico conquistando o povo aqui embaixo. Então todo mundo que chegava com causa impossível para tratar com Davi, encontrava Absalão na entrada da cidade. Absalão dava um beijo e falava: pode resolver comigo, porque agora eu sou encarregado das coisas. Então Absalão começou a ganhar prestígio no meio do povo. Aí quando Aitofel viu que Absalão estava preparado para dominar toda a terra, porque ele havia caído na graça do povo, ele simplesmente vai dizer para Absalão: Absalão, vamos para Hebrom, porque lá você vai ser coroado rei. Aí de repente acompanha-se junto com Absalão e Aitofel um grande cortejo para que Absalão fosse consagrado. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Não é à toa que Aitofel vai escolher Hebrom, porque Hebrom foi o primeiro lugar que Davi começou a reinar. O primeiro lugar que Davi começou a reinar foi Hebrom. Aí de repente lá no final aparece Aitofel dizendo assim: vamos para Hebrom. Sabe o que eu estou vendo nisso aqui? Que o pensamento de Aitofel é esse: eu vou levar você para o lugar que o teu pai começou, do jeito que o teu pai começou, da forma que o teu pai começou, porque aquilo que é do teu pai passa para você do jeito que Deus passou para ele. Isso me assusta, porque tem gente que para ter o que é nosso passa a andar com gente que anda com a gente, começa a frequentar lugar que a gente frequenta, começa a ser do jeito que a gente é, e a gente fica falando: Deus, o que está acontecendo? O Senhor está falando: estão querendo o que é teu. Só que aí acontece tudo isso, acontece toda essa reviravolta, mas o governo volta para a mão de quem? Porque eles podem até tentar tirar, mas não tira. Por quê? Porque o Senhor disse aqui pela boca de Natan: nunca mais vão tirar vocês dessa terra. O Senhor não está falando apenas de Israel, o Senhor não está falando apenas do povo dele. O Senhor está dizendo para Davi: meu filho, é teu, eu já confirmei que eu estou contigo, eu já confirmei que o negócio é com você. E o que eu digo para a tua vida essa noite é que por mais que tentem tirar aquilo que é teu, o Senhor está dizendo: não vão conseguir tirar. Levanta a tua mão para adorar esse Deus. Não vai conseguir tirar. Versículo 10: desde os dias que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém eu abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Versículo 11: há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para você ir aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Versículo 12: este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Versículo 13: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não se desviará dele, como tirei daquele que foi antes de ti. Opa! Glória a Deus, aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor agora não está falando com o Davi que é rei. O Senhor não está falando com o Davi que é um homem segundo o coração dele. O Senhor está falando com o Davi que é pai. Ele falando assim: por que tu está preocupado com o teu filho que eu escolhi para ser rei? Sabe aquelas preocupações de pai, de mãe, que você fica falando assim: o que vai ser do meu filho se eu faltar um dia? A preocupação de Davi não é enquanto ele estava governando, porque enquanto ele governa tem comida para o filho, tem fartura para o filho, tem peleja vencida pelos filhos. O inimigo não entra no território deles. Por quê? Porque tem um pai ali que está na ação, está nativa. Só que quando ele se preocupa, e o Senhor fala assim: quando chegar o dia de você ir para os teus pais, ou seja, que você descansar, eu quero que você fique em paz, porque o teu filho vai ser meu filho. Oh, que coisa linda, irmão. Davi, tu está preocupado com o quê? Senhor, eu estou preocupado se um dia eu chegar a faltar, o que vai ser dos meus filhos? O Senhor não coloca
Salomão aqui, o Senhor está dizendo: a tua semente, ou seja, a tua descendência, eu estabelecerei o que eu prometi. E eu não estou falando, irmã, que você vai morrer. Como um dia nós vamos todos, mas eu não estou profetizando isso aqui para o agora. Eu estou dizendo que às vezes você vai faltar em distância, porque o teu filho vai querer tomar outros caminhos. Porque talvez você vai morar a sua vida inteira em Franca, e de repente teu filho vai falar assim: não, eu vou morar em Ribeirão Preto, eu vou morar em São Paulo, eu vou morar em outro estado. Não sei, a vida toma esses percursos diferentes. De repente teu filho casa com uma moça de longe, tua filha casa com um rapaz de longe. De repente a vida vai, começa a fluir, e você fala assim: eu vou voltar. E aí fica aquela preocupação: estou de longe, como é que vai ser? Eu não sei para quem isso aqui, também não sei nem para quem que o Senhor está falando, mas o Senhor está dizendo assim: fica tranquilo, porque os teus filhos são meus filhos. E eu não estou falando apenas de distância, eu estou falando de sustento, eu estou falando de promessa, eu estou falando de cuidado. Porque você fica falando: Deus, o que vai ser do meu filho está afastado, Deus, o que vai ser do meu filho está dando dor de cabeça, Deus, o que vai ser do meu filho parece que não quer saber de nada. O Senhor está dizendo: teu filho é meu filho, a tua filha é minha filha, não vai faltar nada. Diga para esse irmão do teu lado: não se preocupa, Deus cuida de tudo. Você percebeu esse final do versículo que nós lemos? Além do Senhor falar que seria pai de Salomão e da descendência de Davi, o Senhor vai falar assim: ó, e do teu filho que eu escolhi para reinar no seu lugar, não se apartará, melhor dizendo, a misericórdia como se apartou do primeiro rei. Você percebe que ele já está dando um segredo. Saul perdeu a misericórdia de Deus. E quando alguém perde a misericórdia de Deus, não quer dizer que automaticamente a coroa vai ser removida dela. Talita, Saul perdeu a misericórdia de Deus há um bom tempo, só que um bom tempo ainda ele ficou com a coroa. Ele vai morrer depois de muito tempo. Olha aqui para mim, estou terminando já. Algumas pessoas, elas não têm mais a misericórdia, mas elas ainda têm uma aparência que tem. Não é, irmã? E é isso que tem que me preocupar. Porque quem olhava para Saul ia falar assim: olha lá como tem a misericórdia de Deus. Quem disse? Já havia perdido há muito tempo. Então o que eu estou falando para você: não se engana com a aparência de ninguém. Porque alguém vai demonstrar que tem misericórdia, só que o Senhor está dizendo assim: já foi tirada. Isso tem que te preocupar em relação a algumas pessoas, mas tem que te preocupar também com a sua vida. Porque eu posso ter um trono, posso, como promessa. Posso ter uma coroa, posso, como promessa. Mas nada melhor do que a misericórdia de Deus. Minha irmã, é coisa boa fazer as coisas do Senhor com a misericórdia dele nos acompanhando. Porque tu não está dizendo vai dar errado, o Senhor está dizendo: a minha misericórdia é contigo, vai dar certo. Aleluia. Não vai se apartar dele a misericórdia. Versículo 14 e o 15 para fechar aqui. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. As coisas de Deus, elas não são coisas pelas metades. O versículo que nós lemos aqui vai deixar bem claro. O Senhor está dizendo assim: não é até amanhã que eu vou cumprir, é para sempre. Não é até depois de amanhã que eu vou confirmar, é para sempre. Sabe o que o Senhor está dizendo? Já que você se entregou para mim em toda a tua plenitude, então eu vou trabalhar também em toda a minha plenitude na tua vida. O que é isso, Carolina? Isso, minha irmã, é que está chegando um tempo na sua vida que você não vai viver mais nada pela metade. O Senhor está dizendo: o termo para sempre aqui não quer dizer sobre a nossa carne, passa. Não quer dizer sobre os nossos dias, passam. Não quer dizer sobre a nossa idade, passa. O para sempre aqui é que enquanto eu viver, eu viverei a plenitude de Deus. Porque a preocupação de Davi é essa: em algum momento vai faltar. E eu termino aqui e oro por você dizendo o seguinte: sabe quando você entra de cabeça em uma situação e você fala assim: agora vai, e parece que tudo é muito completo, parece que tudo é muito cheio, parece que tudo é muito tudo?
e de repente falta. É 3 dias bons e 3 semanas ruins. É um mês de alegria e um ano inteiro de derrota. E nós ficamos nos perguntando: Deus, por que eu vivo pela metade? Por que é projeto pela metade? Por que é sonho pela metade? E a palavra dessa noite vem para quebrar toda essa maldição da nossa vida. O Senhor está dizendo hoje: eu confirmo para sempre. É para sempre. Enquanto você viver, você viverá a plenitude em todos os teus dias, em todas as áreas da sua vida. O Senhor está dizendo: não vai faltar para você, não vai faltar para a tua casa, não vai faltar para os teus sentimentos, não vai faltar para a tua saúde, não vai faltar para a tua família. O Senhor está dizendo hoje: eu confirmo, é para sempre. É para sai, vai.